Na aula de hoje, vamos aprender a fazer perguntas em inglês, de uma forma simples e sem complicações. Saber formular as perguntas corretas é essencial, permitindo que você se comunique melhor, inicie e mantenha conversas em diferentes situações. Então, antes de começarmos, já deixa o like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos começar. E para começar, temos o que em inglês significa what. Agora, vamos ver como essa palavra é usada. Por exemplo, vamos traduzir essa frase. O que você quer comer? E a pergunta começa com o que já sabemos o que significa. What? E como você perguntaria em inglês? Você quer? Do you want? O que você quer? What do you want? Comer? To eat. O que você quer comer? What do you want to eat? What do you want to eat? What do you want to eat? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase: o que você quer fazer hoje? E começamos com o que? What? E como você perguntaria em inglês? Você quer fazer? Do you want to do? O que você quer fazer? What do you want to do? Hoje? Today? O que você quer fazer hoje? What do you want to do today? What do you want to do today? What do you want to do today? Muito bom. Agora traduza essa frase. O que você fez no fim de semana? E começamos com o que? What? E como você perguntaria em inglês? Você fez? Did you do? O que você fez? What did you do? No fim de semana? Over the weekend? O que você fez no fim de semana? What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? What did you do over the weekend? Muito bom. E para o próximo exemplo temos onde, que em inglês significa where. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra, por exemplo, onde você trabalha? E já sabemos que a pergunta começa com onde, que em inglês significa where. E como se pergunta em inglês? Você trabalha? Do you work? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? Where do you work? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase: onde podemos nos encontrar? E já sabemos que a pergunta começa com onde, que em inglês significa where. E como você perguntaria em inglês? Podemos? Can. Onde podemos? Where can? Nos encontrar? We meet. Onde podemos nos encontrar? Where can we meet? Where can we meet? Where can we meet? Muito bom. Agora traduza essa frase. Onde você comprou isso? E já sabemos que a pergunta começa com onde, que em inglês significa where. E como você falaria você? Lembrando que a ação aconteceu no passado. Did you? Onde você? Where did you? Comprou isso? Buy this? Onde você comprou isso? Where did you buy this? Where did you buy this? Where did you buy this? Muito bom. E para o próximo exemplo temos qual, que em inglês significa which,
E agora, vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra. Por exemplo, qual time você torce? E já sabemos que a pergunta começa com qual, que em inglês significa which. Agora, como você perguntaria em inglês, time você torce? Team do you support? Qual time você torce? Which team do you support? Which team do you support? Which team do you support? Muito bom. Agora traduza essa frase. Qual você prefere? E já sabemos que a pergunta começa com qual, que em inglês significa which. E como você perguntaria em inglês? Você prefere? Do you prefer? Qual você prefere? Which do you prefer? Which do you prefer? Which do you prefer? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Qual você escolheu? E já sabemos que a pergunta começa com qual, que em inglês significa which. E como você perguntaria em inglês? Você escolheu. One did you choose? Qual você escolheu? Which one did you choose? Which one did you choose? Which one did you choose? Muito bom. E para o próximo exemplo temos como, que em inglês significa how. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra. Por exemplo, como posso te ajudar? E já sabemos que a pergunta começa com como, que em inglês significa how. E como você perguntaria em inglês, posso te ajudar? Can I help you? Como posso te ajudar? How can I help you? How can I help you? How can I help you? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Como você chegou aqui? E já sabemos que a pergunta começa com como, que em inglês significa how. E como você perguntaria? Você chegou? Did you get? Como você chegou? How did you get? Aqui? Here. Como você chegou aqui? How did you get here? How did you get here? How did you get here? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Como você se sente? E já sabemos que a pergunta começa com como, que em inglês significa how. E como você perguntaria? Você se sente? Do you feel? Como você se sente? How do you feel? How do you feel? How do you feel? Muito bom. E para o próximo exemplo temos quem, que em inglês significa who. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra. Por exemplo, quem você ama? E já sabemos que a pergunta começa com quem, que em inglês significa who. E como você perguntaria? Você ama? Do you love? Quem você ama? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Quem fez isso? E já sabemos que a pergunta começa com quem, que em inglês significa who. E como você falaria? Fez isso? Did that. Quem fez isso? Who did that? Who did that? Who did that? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Quem você convidou? E já sabemos que a pergunta começa com quem, que em inglês significa who. E como você falaria? Você convidou? Did you invite? Quem você convidou?
Who did you invite? Who did you invite? Who did you invite? Muito bom. E para o próximo exemplo temos por quê, que em inglês significa why. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra, por exemplo. Por que você não veio? E já sabemos que a pergunta começa com por quê, que em inglês significa why. E como você falaria? Você não veio? Didn't you come? Por que você não veio? Why didn't you come? Why didn't you come? Why didn't you come? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Por que você saiu tão cedo? E já sabemos que a pergunta começa com por quê, que em inglês significa why. E como você falaria em inglês? Você saiu tão cedo? Did you leave so early? Por que você saiu tão cedo? Why did you leave so early? Why did you leave so early? Why did you leave so early? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Por que você gosta dessa música? E já sabemos que a pergunta começa com por quê, que em inglês significa why. E como você falaria? Você gosta? Do you like? E como você falaria dessa música? This song. Por que você gosta dessa música? Why do you like this song? Why do you like this song? Why do you like this song? Muito bom. E para o próximo exemplo temos quando, que em inglês significa when. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra, por exemplo, quando você nasceu. E já sabemos que a pergunta começa com quando, que em inglês significa when. E como você falaria? Você nasceu? When were you born? Quando você nasceu? When were you born? When were you born? When were you born? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Quando você chegou? E já sabemos que a pergunta começa com quando, que em inglês significa when. E como você falaria? Você chegou? Did you arrive? Quando você chegou? When did you arrive? When did you arrive? When did you arrive? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. Quando você viaja? E já sabemos que a pergunta começa com quando, que em inglês significa when. E como você falaria? Você viaja? Do you travel? Quando você viaja? When do you travel? When do you travel? When do you travel? Muito bom. E para o próximo exemplo temos de quem, que em inglês significa whose. E agora vamos aprender algumas perguntas usando essa palavra, por exemplo. De quem é este livro? E já sabemos que a pergunta começa com de quem, que em inglês significa whose. E como você falaria? É este livro. Book is this? De quem é este livro? Whose book is this? Whose book is this? Whose book is this? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. De quem é essa casa? E já sabemos que a pergunta começa com de quem, que em inglês significa whose. E como você falaria? É essa casa? House is this? De quem é essa casa? Whose house is this? Whose
house is this? Whose house is this? Muito bom. Vamos para o próximo exemplo. Traduza a frase. De quem são estas chaves? E já sabemos que a pergunta começa com de quem, que em inglês significa whose. E como você falaria? São estas chaves? Keys are these? De quem são estas chaves? Whose keys are these? Whose keys are these? Whose keys are these? Muito bom. E chegamos ao final da aula de hoje. Espero que tenha gostado e, acima de tudo, que tenha aprimorado seu nível de inglês. Caso tenha dúvidas, deixe nos comentários. Se quiser ter mais aulas como essa, visite nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo e também de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!